Sala da Consciência. TCC e neurociência para transformar sua rotina. Olá pessoas, eu sou Bruno Elber, boas-vindas ao nosso espaço, onde a gente tem o objetivo de compartilhar um pouco sobre a psicologia, a neurociência de uma forma prática, que seja muito fácil de você aplicar no seu dia a dia e ter ganhos muito interessantes de qualidade de vida. Oi pessoal, eu sou a Daniela Araújo, eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga. Estou aqui para contribuir e apoiar em relação a trazer essa perspectiva psicológica em relação à rotina, em relação a neurociências e como tudo isso se correlaciona. Seu cérebro tem uma bateria limitada. Simplifique as microdecisões para ter energia nas grandes escolhas. Dani, eu tenho uma coisa muito estranha. Toda hora do almoço eu abro o iFood e fico ali passeando por várias opções e no final, depois de meia hora, eu já estou esgotado e ainda não sei se eu peço uma pizza ou se eu peço uma salada. Que é isso? Eu sei exatamente daquilo que você está falando. Não é frescura, não é nada disso. Tem nome e explicação científica. É a fadiga de decisão. Entender isso é o primeiro passo para não deixar que isso drene a sua energia. Essa paralisia, ela acontece direto no nosso cérebro. A região mais envolvida é o córtex pré-frontal. Ele funciona como se fosse um gerente executivo da nossa mente. É incrível, Dani, mas muitas vezes parece que eu estou prestando um vestibular e não escolhendo o almoço. Então quer dizer que o nosso cérebro ele tem uma pessoa, ele tem uma parte, tem um músculo ali responsável por fazer essas escolhas, então eu posso dizer que é como se eu estivesse fadigando, como se eu estivesse cansando esse músculo, igual quando eu vou para a academia e sofro lá, saio todo arrebentado. Exatamente isso. Vamos pensar nesse poder de decisão como se fosse de fato um músculo. Todo músculo, de certa forma, consome energia, e no caso do cérebro, o combustível acaba sendo a glicose. Cada escolha, especialmente aquelas que exigem autocontrole, acaba queimando esse combustível. E essa indecisão constante, ela literalmente esgota todas as reservas desse gerente. Se esgota todas as reservas desse gerente, então eu posso, dar uma ajudinha pra ele, então eu posso ir lá comer uma baita barra de chocolate com consciência tranquila que eu tô ajudando meu cérebro a tomar melhores decisões, então... Incrível, né? E isso, até funciona, viu? Mas ele funciona como um impulso, é algo momentâneo. Mas, de certa forma, isso não acaba resolvendo tudo. Inclusive, tem um estudo clássico de juízes de liberdade condicional. Aquelas decisões mais favoráveis que os juízes faziam aconteciam geralmente no início da manhã ou logo depois do almoço. No fim do expediente, como o cérebro já tinha demandado muita energia, ele já estava cansado, o padrão literalmente era recusar. Eita, então, a gente literalmente está falando que se por um acaso uma pessoa está ali presa, esperando uma liberdade e tudo mais, ele deveria ficar torcendo para o juiz fazer um bom almoço para ele conseguir a liberdade dele. A gente está falando literalmente que o que o juiz come no almoço pode impactar a liberdade de uma pessoa? Exatamente. E se isso acaba acontecendo em decisões judiciais, imagina isso no nosso dia a dia. A ansiedade daquela vozinha. E se a outra opção fosse melhor? E se eu me arrepender? Isso acaba também gastando essa tal energia, esse músculo, como a gente associou, né? Essas vozes, elas são pensamentos disfuncionais. E aí entram dois perfis clássicos. O maximizador, que precisa pesquisar todas as opções possíveis, e o satisfeito, que acaba escolhendo algo bom o suficiente e segue. O maximizador, ele sofre muito mais com essa fadiga de decisão, porque o esforço mental é infinito, não acaba nunca. E você, hein? Você é maximizador? Você é satisfeito?
que você é, Bruno? Olha, eu acho que eu tô bem mais pra maximizador do que pra satisfeito, viu? Um exemplo. Às vezes eu abro a Netflix, olho todo o catálogo e ainda fico ali, tipo, o que eu vou assistir? E se não bastasse, eu ainda abro o HBO Max, ainda abro a Disney, vou abrindo os outros só pra ver todos os catálogos pra enfim chegar numa conclusão do que eu vou assistir. E por fim eu não assisto absolutamente nada. Você faz isso também, Dani? Como isso é isso pra você? Sim, isso acontece realmente com frequência com todo mundo, né? A gente entra nesse paradoxo da escolha. Quanto mais opções, mais ansiedade é gerada e menos satisfação. Acaba aparecendo uma liberdade, mas na prática acaba aprisionando, né? Fantástico isso, né? Como os paradoxos podem ser tão traiçoeiros com a gente, né? A gente começa a querer escolher muitas coisas e acaba, por fim, não escolhendo nada e às vezes sendo escolhido pelo algoritmo da ferramenta, né? Sim. E como que isso impacta o nosso dia a dia, Dani? Sim, essa fadiga de decisão, ela acaba se acumulando mesmo. Então, seria interessante a gente direcionar onde que você acredita que isso acaba mais te afetando. Olha, eu acho que impacta muito até no trabalho mesmo. Às vezes, pela manhã, antes de começar a trabalhar, eu já começo a pensar no que eu vou fazer e eu tô ali meia hora decidindo qual atividade seria prioritária para fazer logo pela manhãzinha. E passou-se meia hora, passou-se 40 minutos, deu 9 horas e eu ainda não decidi qual delas é. E aí eu acabo olhando ali no to-do, que é as minhas anotações do dia anterior e sigo o fluxo sem tomar uma decisão. Nossa, Bruno, isso é tão cansativo, né? Então, seu maior impacto, pelo que eu entendi, acaba sendo na produtividade, né? Porque decidir começar alguma coisa, de fato, é uma decisão, né? Então, para os relacionamentos, a gente acaba perdendo também a paciência em relação ao trabalho, em relação à saúde. No fim do dia, você fica tão esgotado que a impulsividade ela acaba vencendo essa disciplina. E aí, voltamos àquele início da conversa, né? Você acaba optando por qualquer coisa, prefere o fast food, ganha da salada, enfim. E a gente acaba nessa indecisão, né? Um fato, né? Uma realidade. Muitas vezes, quando a gente chega no final do dia, se alguém pergunta pra gente, e aí, o que vai ser o jantar? A gente simplesmente responde, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, né? E pra saúde, isso teria algum impacto? Você vê como um impacto físico pra pessoa essa indecisão? Como você percebe isso, Dani? Essa indecisão, eu vejo que no final do dia ela acaba realmente impactando fisicamente falando, em relação ao cansaço, essa indisposição, em relação às relações interpessoais também. Então, por exemplo, você depois de um dia de trabalho, você não quer falar com ninguém, aí alguém casado, enfim, vai falar com seu marido e aí já perde a paciência porque você já tá tão cansado, né? E aí vem o marido e fala, e qual vai ser a mistura da noite? Aí você fala, não quero saber, né? Então, eu vejo que nas relações interpessoais isso tem um impacto. Em relação ao físico, impacta de uma forma muito considerável também. Em relação à procrastinação, você acaba buscando qualquer coisa para não se decidir. Então, você acaba adiando e qualquer coisa serve só para não ter que se dar o trabalho de decidir alguma coisa. Em relação também à impulsividade, você acaba escolhendo a primeira opção só para se livrar da dor de pensar, sabe? Também tem um ponto importante que é relacionado à evasão. Você simplesmente desiste. Você não responde, você não escolhe, você deixa para amanhã. Complexo, né? Porque quando a gente evade também da nossa escolha, a gente acaba postergando o mesmo sofrimento pro dia seguinte, né? E eu falo por mim, muitas vezes eu faço isso, tipo, como o próprio fato de assistir alguma série, ficar passando pelo catálogo todo, eu, por fim, não assisto nada e no outro dia eu penso, vou assistir e passo pela mesma situação de novo. Isso pode virar um looping, Dani? E se virar um looping, o que eu posso fazer pra sair dele? Tipo, como que eu posso decidir o que eu vou comer no meu almoço, o que eu vou assistir e etc? Sim. Nossa, eu entendo perfeitamente. Isso acontece comigo com tanta frequência, viu, Bruna? Em relação a escolher algo na Netflix. Eu fico rodando e no final eu não escolho nada. Isso acontece assim
com muita frequência, porque a gente já chega no fim do dia, já tá mais cansado, né? A gente já usou aquela energia em relação a ter que tomar grandes decisões ou pequenas decisões que sejam ao longo do dia, né? Então, isso acaba acontecendo. Temos opções para solucionar isso de uma forma bem prática e bem funcional. Entramos assim numa técnica que chamamos de técnica do que é bom o suficiente. Então você precisa reduzir as opções, é um primeiro passo muito importante. Então quanto menos opções você tiver para essas micro escolhas, né? Então reduzindo essas opções você otimiza, você gasta menos energia. Então é uma boa opção. Quando você define prazos também, isso acaba contribuindo de certa forma para você evitar esse contato frequente com a procrastinação, né? Quando você determina, coloca prazos, a procrastinação ela acaba não acontecendo, né? Porque você se vê forçada a realizar aquela tarefa em até um determinado tempo, né? Então isso contribui também. Se perguntar, por exemplo, se isso é bom o suficiente para agora, ou simplesmente decidir seguir em frente. Decido aqui, pronto, acabou, final, é isso. Todas essas opções mais para micro decisões, né? Essas decisões assim corriqueiras do dia a dia, como escolha de um filme, como a escolha do que eu vou comer, enfim, acaba sendo muito funcional para o seu dia, para você adequar e para você economizar essa energia. Tá, beleza, mas vamos lá. Suponhamos nós, né, que eu vou lá e tô aqui no meu almoço, decidi que hoje é um dia da semana, vou comer pizza na hora do almoço e é isso mesmo. Só que aí, decidi, vou seguir em frente, só que aí vem aquela vozinha, né, que a gente comentou lá, que fica, nossa, mas será mesmo? Né? É isso mesmo, certo? Como que eu posso, Dani, ter segurança, ter mais assertividade e realmente conseguir aplicar a técnica, vamos dizer assim, de tá bom, já decidi, é isso mesmo, bola pra frente. Tem alguma forma que eu possa fazer isso mais fácil? Quando você começa a racionalizar que o seu músculo, né, que foi que a gente fez essa associação assim simbólica, né, ele consome essa energia, logo para essas micro decisões a gente precisa agir de uma forma muito mais prática, com o objetivo principal de economizar energia para grandes decisões. Quando você tem essa consciência, logo você não se prende muito a essa ideia dessa vozinha falando no pé do ouvido, né? Desses pensamentos, dessas distorções cognitivas, né? Você não fica presa a ela porque você já tem a consciência de que essa é uma decisão que ela pode ser tomada de uma forma prática e que você vai estar economizando sua energia para grandes decisões ou decisões mais importantes, né? Então, essa voz, esse estado de ansiedade, ele acaba reduzindo. Então, o primeiro passo que eu vejo de uma forma funcional é você ter essa tomada de consciência, né? Bom, eu tô aqui muito redundante, não sei o que eu vou fazer aqui em relação ao almoço. Não, peraí, isso daqui é uma microdecisão. Para microdecisão, eu preciso agir de forma prática. É isso que eu vou comer e ponto. Acabou. Agora, para as macro, né, decisões mais importantes, aí a gente conduz de uma forma mais diferenciada, né? Então a gente está dizendo que a partir do momento que eu consigo racionalizar, que eu consigo separar o micro do macro, as decisões que, sinceramente, são fáceis de ser revertidas, são decisões que não vão trazer uma consequência para mim, daquelas que são bem, vamos dizer assim, importantes, daquelas que são decisões grandes, fica mais fácil então de falar assim: senhor cérebro, por favor, desliga essa vozinha aí do assistente do Waze, porque agora eu tô de boa com a minha pizza no almoço. Então, basicamente, Dani, a gente pode dizer que quando a gente aprende a fazer isso, a gente aprende a ser um tipo de atleta, então, que, por exemplo, tem alguns jogos e tá na final. E prestes antes da final, ele guarda toda a energia dele, ele fica lá, né, na concentração, tranquilo, poupando toda a energia para aquele momento decisivo, para aquela decisão que vai ser a grande diferencial, que vai ser o final, vamos dizer assim, das decisões dele. É essa a ideia, então? Exatamente. A diferença está justamente nesse impacto. Para decisões de baixo impacto, como uma roupa, um filme,
Você pode usar, abusar da técnica, vamos simplificar, tomamos a consciência de que não é uma decisão que precisa demandar tanta energia e bora. Agora, para essas decisões de alto impacto, por exemplo, vou mudar ou não de emprego, mudar ou não de cidade. O objetivo é proteger a sua energia. Então, para essas decisões de grande impacto, ok, demandamos maior energia. Para todo o restante, a gente simplifica. Pode comer a mesma coisa, repete roupa, dia, microdecisões. Você chega nas grandes decisões, nas grandes escolhas, descansado. E aí, você toma uma boa decisão de uma forma muito mais assertiva. E você tem alguma dica interessante assim pra gente separar microdecisões de macrodecisões? Claro que aqui a gente, assim, por exemplo, decidir o que eu vou comer no almoço é uma micro, decidir se eu vou mudar de cidade é uma macro. Mas tem alguma forma, algum conselho, alguma dica pra conseguir separar e classificar outras decisões que talvez possam ficar um pouco mais subjetivas? Por exemplo, nesse final de semana, sexta-feira à noite, eu saio com o pessoal pro happy hour ou não? Né? Como que eu posso enxergar isso com uma micro, com uma macro decisão? Como que eu posso ter o racional sobre se aquilo é algo de fato que me traz consequências ou que não me traz consequências? Eu vou trazer então mais 2 estratégias práticas aqui, ver se isso vai de encontro com o que você está dividindo comigo, tá? Tem uma dica que a gente chama escolher um de cada vez, né? Então essa é uma regra que é muito bacana também, para você eliminar essas micro escolhas que acabam não sendo tão úteis assim, né? Então, por exemplo, um shampoo, um sabonete, uma pasta, ou enfim, vou no happy hour ou não, eu não sei. Essa do happy hour me pegou um pouco, sabe por quê? Porque essa questão da decisão do happy hour, eu vejo que essa é uma decisão, depende muito do ponto de vista da pessoa, Bruno, de verdade, porque é uma decisão, ok, não é assim tão, né, importante um happy hour, mas qual é a sua perspectiva em relação à sua dinâmica profissional, né? Porque querendo ou não, acaba sendo um bom do networking você ir no happy hour do trabalho. Então, eu acredito que também tem essa questão, essa particularidade de qual é a perspectiva da pessoa para essa experiência em relação ao happy hour, né? Mas você eliminar essas microtarefas e escolhas que acabam sendo mais superficiais, como, por exemplo, vou no mercado, o que eu vou comprar de mistura hoje? Precisa demandar tanta energia aqui? Você eliminar essas micro escolhas acaba sendo um ponto importante. E tem também uma outra dica de você fazer as tarefas que exigem muito mais de você pela manhã, porque é onde você vai estar mais recarregado, né, em relação a essa energia. E aí você deixa o que é trivial, o que é superficial, o que é mais irrelevante pro final do dia. Olha, essa do happy hour também, como que eu posso dizer? Eu acho que dependeria muito da sexta-feira, viu? Eu sei que eu falei, nossa, mas Bruno, calma, o happy hour eu não vejo assim que é uau, né? Não sei, eu acho que é uma escolha assim que não exige, não demanda tanto, né? Mas em contrapartida acaba sendo um belo de um network, né? Dependendo, assim, da sua perspectiva profissional e ter esse encontro, essas trocas. Eu acredito que acaba sendo, de certa forma, uma decisão importante, não? Sim, a gente poderia dizer, então, que uma forma das pessoas classificar uma decisão como micro ou macro vai muito da perspectiva do dia, vai muito do momento, e tá tudo bem pensar dessa forma. Sim. Não precisamos engessar. Vamos pegar um outro exemplo aqui curioso. Uma pessoa que gosta muito de escolher a roupa dela porque ela vai ir pro trabalho no outro dia, né? Se um dia ela não quiser escolher, tá tudo bem. Naquele momento, naquele dia, não foi necessário ela escolher, né? Sim. A gente pode dizer então que as micros e as macro decisões podem variar ao longo do tempo, ao longo da semana, ao longo das horas, e tá tudo bem com isso? Sim, sem sombra de dúvidas. Quanto mais flexível a gente estiver para se adaptar às circunstâncias, às situações, a pontualidades assim que acabam acontecendo no nosso dia, enfim. Quanto mais flexibilidade tivermos, melhor. E quando a gente fala de simplificar, a gente também não tá falando que é algo assim, nossa, preguiça, né? Não é isso, né? A gente também tá preservando
clareza e força para decisões que realmente mudam, que são de fato importantes, né? Mas a gente está trazendo assim num tom de refletir o que de fato colocar em perspectiva aquilo que realmente importa, respeitando, claro, a individualidade de cada um, né? Então, não precisa ser algo engessado, dá para ser flexibilizado, mas quanto mais energia você poupar, logo melhor, mais energizado você vai estar para a tomada de grandes decisões, enfim, para sua energia até no final do dia, né? Ou seja, eu posso comer saudável de segunda a quinta e na sexta-feira comer minha pizza sossegado, que tá tudo certo. E se você quiser comer pizza na terça, tá tudo bem também, não tá não? Tá tudo bem também, né, Dani? Tipo, o importante é ser feliz, o importante é a gente estar bem e tá tudo certo, né? Isso aí. É interessante, a gente descobriu que nosso cérebro tem um gerente, tem um músculo ali que fica gastando energia o tempo todo para tomar decisões. A gente descobriu que quando a gente começa a separar as micro das macro decisões, a gente consegue até ter uma produtividade melhor. A gente percebeu ali dicas tão eficientes de ter poucas escolhas. Poxa, abriu a Netflix, por que você não escolhe primeiro a categoria que você quer assistir, se é ação, se é comédia, para depois escolher o filme, né? Exato. Dentre tantas outras dicas interessantes. Então, a gente percebe que talvez começa ali com escolher o almoço, mas toda essa complexidade da indecisão ali pode tomar proporções muito maiores ao longo do seu dia a dia, do cotidiano, impactando várias coisas, né, Dani? Exatamente. A todos que ouviram a gente até aqui, agradecemos muito você ter ouvido esse conteúdo, a gente preparou com muito carinho. Gostaríamos muito que você deixasse seus feedbacks, a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, e compartilhe com a gente quais são as pequenas decisões que às vezes está tomando muito tempo da sua vida. O Sala da Consciência está aqui para ser o espaço da sua consciência. E assim a gente vai aprendendo um pouco mais sobre a ciência, sobre a neurociência, sobre a psicologia, sobre tudo isso que às vezes não fica tão claro e são dicas tão preciosas para melhorar o nosso dia a dia, né, Dani? É isso aí. Café para viagem. Para poupar energia mental, lembre-se: 1. Regra do bom o suficiente. Não busque a escolha perfeita nas microdecisões. 2. Automatize. Reduza as opções triviais. Por exemplo, ter um dia fixo para cada tipo de comida. 3. Racionalize. Guarde a energia do seu cérebro apenas para as decisões que realmente mudam o jogo. 4. Flexibilize. Micro ou macro, você pode fazer diferente.